Não é uma musa, mas foi inspiradora. Me mudou para sempre. Mas muitos junguianos e muitos psicanalistas contestam essa expressão, essa junção que está na psique humana, que está fora da consciência, mas que nos habita. Daquilo que é um sentimento, uma coisa que não tem forma, quando ela vem para a superfície, ela toma de empréstimo uma forma simbólica. Esse debate já acabaria aí, né? Seria um acordo que a gente deveria afirmar que não dá, eu não posso prosseguir. Acho que fica claro do porquê foi esse professor que marcou minha vida, né? Acho que vai ficar claro para todo mundo agora. A gente vai começar o papo de hoje com Jorge Miklos, que ele é um psicólogo e supervisor clínico na abordagem analítico-integrativa. Tá? Ele é formado em Ciências Sociais e Psicologia, especialista em Psicologia junguiana, inclusive o motivo pelo qual a gente vai conversar hoje é o tema da psicologia junguiana, mas talvez um pouco mais filosófico, né? Uma abordagem um pouco mais filosófica. Ele é mestre em Ciências da Religião e doutor em Comunicação, né? E além disso, ele é docente em psicologia analítica, supervisor clínico, mediador de grupos de estudos, enfim. É um currículo que não acaba mais aqui, é realmente incrível, né? O professor Miklos, curiosamente, tá? Também foi o meu professor, uma das figuras que me marcou na docência na vida. A gente geralmente tem algum professor ou professora que nos marca para sempre. E, curiosamente, o professor Miklos é o professor que teve essa função na minha vida, sem que ele soubesse disso. Ele foi uma das pessoas que não é uma musa, mas foi inspiradora. Me mudou para sempre. O professor Miklos também é autor de livros de ciberreligião, inclusive recomendo muito esse livro, é um livrinho pequenininho. Numa leva Byung-Chul Han, aí o pessoal que me segue sabe, conhece esse autor, tem popularizado ele. E uma das coisas que marca ali é que ele faz livros pequenos e realmente interessantes, trafegáveis, que as pessoas possam parar e ler e terminar um livro, que é uma coisa extremamente rara hoje em dia, né? Nada na leitura de um livro, ao contrário, na verdade, nada hoje privilegia a leitura de um livro. Então, é um livro pequenininho, bem feito, direcional e extremamente curioso. Tem curiosidades históricas ali maravilhosas. A inauguração, se não me engano, do Cristo Redentor e a relação daquilo com a tecnologia, a técnica, foi uma passagem também que eu nunca esqueci. Então, cibercultura, ciberreligião, a construção de vínculos religiosos na cibercultura, da Ideias e Letras. Diálogos dos Deuses, Direitos dos Homens, também é um título que eu nunca esqueci, eu acho lindo esse título, editora Pleiade, de 2013, Cultura e Desenvolvimento Local, Ética e Comunicação Comunitária, pela Saraiva, e outros livros como Mediação de Conflitos, né, pela Expressa, Veredas do Sagrado. O professor Miklos é especialmente iluminado para títulos, né? Veredas do Sagrado, Interfaces entre Imaginário, Ecologia e Religião, né, pela Humanitas, Emergências Sistêmicas, Civilizações Transitórias em Diálogos Transculturais, pela Anita Garibaldi, Espíritos Utópicos e por aí vai. A lista é infinita, então pesquisem o nome Jorge Miklos, com K-L-I-O-S, K-L-O-S, né, M-I-K-L-O-S, e vocês vão encontrar as obras desse professor e psicanalista junguiano, né? É correto falar isso? Psicanalista junguiano? Olha, enfim, é polêmico. É, né? Polêmico. É correto. Existe até um livro publicado, chama-se Psicanálise Junguiana, é correto, mas muitos junguianos e muitos psicanalistas contestam essa expressão, essa junção entre a psicanálise e a teoria junguiana. Até pelo aspecto histórico, né, dessa divisão ali. Exatamente. Assim. Parece que aquela separação entre o Freud e o Jung continua ecoando na cabeça de muita gente até hoje. Até hoje, né? Mas, assim, se você me permite aqui, até posso mostrar para os nossos ouvintes, né, nossa claro. Audiência, olha, psicanálise junguiana, então não está errado, né? Um livrão, ó. Nossa. Psicanálise junguiana. Então, muitas pessoas aqui no Brasil se autodenominam psicanalistas junguianos, entendendo que não há nenhum problema com relação a isso, já que essa divisão entre Freud e Jung ficou para trás, né? E que existem, sim, muitos pontos de toques, convergências entre eles. Agora, como eu disse, não é unânime, você vai falar isso em alguns lugares, e tem pessoas que vão rechaçar, vão dizer, não, isso não é possível, uma coisa, cada um no seu canto.
como eu posso dizer? Assim como tem gente que diz, não, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E não me misture. Tem gente que já tem outra visão. Eu não me incomodo, eu gosto da psicanálise junguiana. Eu Então gosto existe essa de leitura assim é que não é uma contradição em termos, né? Então, mas dá para entender que pelo menos ali dentro dos grupos de pesquisa sobre o assunto existe essa divisão, né? Para quem vê de fora, e aí eu confesso, e aí eu já deixo claro para todo mundo, aí eu não sou especialista em Jung, a minha visão é completamente é igual àquela de quem vê de fora essa área, né? Então eu ouço isso, mas eu não sabia nem que podia ser uma contradição, tinha só a suspeita mesmo, né? Mas é um assunto bastante explorado, né? Eu falo que isso é uma psicotreta. Psicotreta, perfeito. Uma psicotreta. Mas eu não vejo problema nenhum. Inclusive, quando você leu, você viu que eu me apresento como um psicólogo clínico de abordagem analítico-integrativo. Esse integrativo significa que eu integro o paradigma psicanalítico na minha abordagem clínica, no meu raciocínio clínico, na minha compreensão da psique humana. Então, eu não entro nessa de exclusão, eu entro na integração. Para a gente poder Sim. chegar no o que é um inconsciente coletivo. Muito bem, começamos bem. Vamos pensar uma coisa, o inconsciente é uma descoberta, o inconsciente é um achado. Eu gosto muito de fazer a seguinte metáfora, a seguinte analogia. Desde tempos imemoriais, desde tempos ali da Pangeia, já existia o continente americano. Mas os europeus desconheciam a sua existência. Ou sabiam muito remotamente, haviam relatos, suspeitas, mitos, lendas que falavam de uma terra estranha e esquisita, do outro lado do mar tenebroso, do Atlântico, mas ninguém sabia exatamente da existência desse continente como ele era, né, o continente americano. Até que no final do século XV, o Colombo fez uma viagem, como todo mundo sabe, em 1492, chegou até o Caribe no dia 12 de outubro de 1492, e a partir dali a gente fala que é a descoberta da América, né? Então não é que a América não existia, ela existia, mas no imaginário e para a consciência europeia, ela só passa a existir de fato a partir do final do século XV e do século XVI. O inconsciente é a mesma história. Quer dizer, ele sempre existiu, mas ele só se tornou uma realidade consciente para nós, ou seja, a existência da consciência, a partir do momento em que o Freud ele publica um livro chamado A Interpretação dos Sonhos, em 1900. E ali, então, nós temos oficialmente a descoberta do inconsciente. Eu não vou entrar aqui no mérito, é claro que muitos outros antes do Freud já falavam em inconsciente. Se Breuer, por exemplo, talvez? Oi? Joseph Breuer, né? Acho que sim. Breuer, exatamente. Mesmo antes dos gregos, os filósofos gregos não usavam a expressão inconsciente, mas deixavam claro que poderia existir uma camada profunda, invisível, imperscrutável da psique, que a consciência só tinha acesso por meio dos sonhos, né, ou só tinha acesso por meio de outros fenômenos psíquicos. Mas o Freud foi o primeiro cientista que formulou e que deu, vamos dizer, uma consistência, que deu um continente ao inconsciente. Então, Freud trouxe a existência do inconsciente pessoal para a nossa compreensão científica, né? Ou seja, existe o inconsciente. O inconsciente é uma camada pessoal, né? Que é composta por experiências e memórias individuais, por pulsões, por afetos, por também conteúdos que muitas vezes estão em rota de colisão com a moral
social, com a moral cultural, e que lá eles ficam guardados, reprimidos e colocados dentro de uma gaveta, né, vamos dizer assim, né, que é esse inconsciente. Então, o Freud chamava de inconsciente, e inconsciente para ele tinha um âmbito somente pessoal, individual, subjetivo, esse lugar, esse território, esse lugar que é muito determinante na nossa vida. Uma frase do Freud que é muito boa, que eu gosto muito, para explicar o inconsciente, é quando ele fala que o ser humano, o homem, né, ele usava homem naquela época, porque né, falava no sentido universal. Sim. Hoje a gente tenta adaptar e falar o ser humano, né, não o homem, para não entrar nessa questão de gênero. O ser humano não é mais senhor da sua própria casa. Essa frase é ótima. Por quê? Porque existe um sótão, um subsolo, uma dimensão profunda da psique humana, habitada por essas memórias, por essas pulsões, por esses instintos, que muitas vezes estão em conflito com a moral e com a ética, o ethos social, e que ficam ali guardadas e que ele nos determinam, né? E que nós só teríamos acesso a eles a partir dos nossos sonhos, ou a partir dos nossos atos falhos, ou a partir dos nossos xistes, né, como Freud dizia. Então, a partir dali nós temos a descoberta do inconsciente pessoal, né, que é esse lugar que nos habita. Muito curioso, só para, talvez ali eu acho que tem um pouco de relação, um pouco não, talvez total relação com o que você está falando. Eu passei esses dias aí por um texto muito curioso do George Agamben sobre os gênios, né? Eu estava trabalhando sobre isso, e a figura dos gênios como um deus grego e depois transmutado para uma divindade romana, ele era já a suposição, exatamente como você disse, a suposição de um algo dentro de mim que me vive. Eles não sabiam, não podiam propor uma estrutura subconsciente ou inconsciente, que tem também a sua diferença, mas ele já dava uma face para aquilo, mítica no caso, de uma criatura que tivesse controle de mim com a qual eu dialogasse. Isso que é interessante, um aspecto muito curioso, que eu tenho que dialogar com esses gênios, né? O gênio que depois, inclusive, transmutado para a cultura romana ali, recebe outros nomes, por exemplo, o daimon, né? O próprio daimon. Como aquilo que me vive. Tem um livro do Friedel Weinert que é muito curioso, são as 3 grandes revoluções também ali, exatamente como você falou. Primeira grande revolução copernicana, né, que tira o ser humano do centro do universo. A segunda grande revolução, a revolução de Darwin, né, que tira o ser humano da ponta da lança da história. E a terceira grande revolução é a freudiana, que tira o ser humano do controle de si próprio, né? Então algo aparece e não tem como não ser freudiano pós-Freud. Exatamente. Muito bom. Aliás, essa menção que você falou agora por último, né, o Freud fala que é dele, é do Freud, ele fala das 3 feridas narcísicas. Ele fala das 3 grandes feridas narcísicas perfeito. do humano. Perfeito. A primeira ferida narcísica, quem trouxe foi Copérnico, que tirou a Terra do centro, da centralidade. A segunda ferida narcisa foi o Freud. Desculpa, foi o Darwin, que tirou o ser humano da ponta da lança da história. Adorei essa expressão. Essa expressão o bolê é patenteada, essa daí é minha. Essa é sua. Ela apareceu. É melhor que a do Freud. Ponta da lança da história é ótimo, né? Legal. Aliás, daria uma conversa só sobre isso, né? E mais um título para o seu livro aí, hein? O próximo livro. O nosso, vamos fazer um. Fechou. E o terceiro é esse que o Freud fala: o ser humano não é mais senhor da sua própria casa. Aliás, deixa eu te mostrar um livro que eu gosto muito do Freud. Então, isso prova que eu leio Freud, né? Eu não sou um junguiano anti-Freud, né? Eu acho que dá para ver aqui, o Infamiliar. O Infamiliar, exatamente. Essa daí é uma das coletâneas de textos dele? Exatamente, publicado pela, né? De qual década ali? Antes de 20 ou pós-20? Esse livro é pós-20. Pós-20 né? já. Pós-década de 20. Um Freud mais maduro aí já. Freud mais maduro, exatamente. Pós-Primeira Guerra Mundial. O Infamiliar das Unheimlich, né? Esse Unheimlich, né? Ele é muito difícil de traduzir do alemão. Como tudo tem em várias traduções, né? Eles publicaram aqui no Brasil agora como Infamiliar.
mas ele já teve títulos como o estranho familiar, Legal. o perturbador, o inquietante, o sinistro, em espanhol é el sinistro. É sinistro também o Né? estranho, né? No sentido de algo estranho. Algo estranho, mas que te habita, né? Exato. E a inquietante estranheza. Nossa, que A legal. inquietante estranheza foi uma expressão que eu também gosto muito, né? E justamente é esse sentimento aterrorizante que o ser humano tem quando ele sente que tem algo dentro de mim, que você falou, que vive e que me comanda e que eu não tenho muito controle sobre ele. A percepção de uma cisão interna, né? Tem algo dentro de mim que não está sob o meu controle, né? Não está sob o meu controle direto. E como a gente chega no inconsciente para Jung, assim, o que muda dessa visão freudiana para Jung se muda, né? Que eu Muito realmente não bem. saberia. Então, enquanto o Freud fala de um inconsciente pessoal, no âmbito pessoal, que é composto por essas experiências e memórias que são individuais, o inconsciente, para o Jung, o inconsciente coletivo é uma camada mais profunda ainda da psique, na qual compartilhamos, né, com toda a humanidade essas memórias ancestrais. Né? O inconsciente coletivo, ele contém estruturas universais, ou seja, atemporais e espaciais, e padrões também de comportamento que são herdados e não são adquiridos individualmente, na história de vida do indivíduo. Né? Ou seja, o Jung chegou à conclusão que, além do inconsciente pessoal, né, então o Jung nunca negou a existência do inconsciente pessoal, por isso que essa separação hoje não faz sentido, mas ele ampliou, dizendo que existe uma dimensão do inconsciente que ela é coletiva. Ou seja, o que é esse inconsciente coletivo? É uma camada mais profunda na qual nós herdamos e compartilhamos com toda a humanidade essas estruturas mais arcaicas, esses padrões mais universais de comportamento. Né? Ou, se você preferir, o que seriam essas estruturas mais arcaicas e mais universais? É aquilo que o Jung chamou de arquétipos, né? Ou, antes de ele usar a palavra arquétipo, Jung usou a palavra de imagens primordiais. Imagens primordiais. O que são esses arquétipos? Os arquétipos são os elementos básicos do inconsciente coletivo. São as imagens, né, dos grandes temas universais. Né? E como é que a gente tem acesso a eles? Por meio dos mitos, dos sonhos, dos símbolos religiosos, dos símbolos artísticos, da arte e de toda a produção cultural da humanidade. Ou seja, os arquétipos, para o Jung, são as formas inatas. Eu repito, são as imagens primordiais que moldam que, as nossas... inclusive, etimologicamente é isso mesmo, né? São arquetipos, de arque antigo, tipo de gravação de imagem, de forma, né? Exato, e arque é de antigo, né? De arque é de antigo, exato. Exatamente. Então, são formas inatas que moldam as nossas percepções e experiências pessoais. Né? Quer dizer, embora os arquétipos em si eles não estão acessíveis à consciência, eles influenciam nosso comportamento, a nossa forma de ver o mundo, e nós só temos acesso aos arquétipos por meio do simbólico. O simbólico é a mediação entre o arquétipo e a nossa consciência. E aí, no caso, similar à estruturação freudiana de sublimação, né? Daquilo que é uma imagem, aliás, daquilo que é um sentimento, uma coisa que não tem forma, quando ela vem para a superfície, ela toma de empréstimo uma forma simbólica, para que possa ser cognoscível, né? Para que possa ser compreendida. Mas assim, aí professor, já uma das questões, né? É muito comum as pessoas falarem sobre arquétipos hoje em dia, nessa presunção de que sejam imagens que são atemporais, como você disse, universais, né? E uma das questões, assim, até pelo meu posicionamento, eu tendo a ver isso não de forma positiva, porque eu sou antipositivista, não de forma instrumentalista, nem cientificista, porque existem formas muito mais complexas de explicar as coisas. Né? A gente está num paradigma que a gente sabe que é um paradigma científico que não tem capacidade, prefiro colocar dessa forma, de explicar esses fenômenos. Isso não significa que os fenômenos possam ser
comprovados errados, por conta da incapacidade de comprovação, né? Sim. E aí, mas aí fica aquela questão. Eu vejo, me corrija se eu estiver errado, que Jung, ao longo da sua vida, foi bastante criticado por isso, por essa visão, né? Logo de cara ali, inclusive, talvez um dos motivos pelos quais houve a cisão com Freud ali, em termos de amizade, a amizade acabou, né? Foi. E depois cada um segue o seu caminho, e a insistência de Jung nessas estruturas inatas, né, que faz com que ele receba muitas críticas, inclusive há diversos trabalhos compilados de epistolários dele, publicados posteriormente, onde ele faz defesa dessa ideia com diversos autores e pensadores diferentes que criticam a ideia de arquétipos, né? E um ponto que me pega muito assim é que em dado momento ele tenta justificar ou explicar, até usando algumas outras estruturas da ciência que ele já chegou a ver ali para as próximas décadas, né? Ele cita instintos, ele fala em uma carta, não me lembro exatamente, ele fala que trata-se tentar buscar um arquétipo é como tentar buscar um instinto no cérebro, você não encontra ele fisicamente, eu acho uma argumentação muito interessante, mas também assim, por enquanto ainda não descoberta ou corroborada com a ciência. E em um outro momento ele diz também que tem uma base biológica possível de passar de geração para geração, algo que vem como uma estrutura já gravadinha ali no cérebro, né? Algumas pessoas hoje em dia, eu encontrei aí só para contextualizar, nos últimos tempos, pessoas que se propõem junguianas estão utilizando para justificativa dessas estruturas inatas o a priorístico kantiano, que também assim é curioso, mas a gente já está lá, 300, 400 anos pós-Kant, né? Então, também há premissas ali que precisam ser revistas a um olhar clínico, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar aberto a olhar clinicamente para isso. Qual que seria a sua visão sobre essas percepções, assim? É possível discutir essas questões frente aos paradigmas das ciências atuais? Puxa, a sua pergunta dá um café filosófico, né? É um café Eu filosófico. estou tomando café aqui, inclusive. Se eu puder, talvez responder assim, sim, é possível. E usando uma expressão que eu gosto muito do Leonardo Boff, que, aliás, é uma expressão que ele faz uma paráfrase de Kant, né? Ele diz assim, cada ponto de vista é a vista a partir de um ponto, né? Quer dizer que se você está montado ou você está sentado, né, num paradigma cientificista ou científico cartesiano, lógico, formal, causal, é claro que você vai olhar o inconsciente, já vai olhar o inconsciente e dizer, não, isso não é possível, né, não é possível de comprovar, ação e tal, isso daí é fábula, isso aí é misticismo e tal. Até o ano passado, acho que foi o ano retrasado, uma cientista brasileira muito séria, né? Foi uma pessoa que teve uma importância muito grande aqui no Brasil na defesa da ciência, da vacina, porque a gente estava num clima de negacionismo científico, né? O nome dela, acho que o sobrenome dela é Pasternak. Ela publicou um livro polêmico, né, dizendo que a psicanálise, a astrologia, a homeopatia, é tudo, como é que é? Charlatanismo, né, uma coisa assim, botou todo mundo A no gente está mesmo... nessa crise, né? O Christian Dunker, inclusive, publicou um livro aí sobre isso, né? Justamente essa Exatamente. crise aí é um neopositivismo, né? Popularizado. Engraçado que são pessoas que, inclusive, nem sabem processos científicos e estão utilizando para descredibilizar. Eu Pois acho que é. é Então, acho que fato. assim, você tocou no ponto certo, quer dizer, depende muito do paradigma que você está olhando, né? Se você estiver sentado em cima de um paradigma newtoniano, cartesiano, positivista, como você mesmo disse, então, de fato, você vai colocar em xeque a existência do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo nem se fala, né? Assim, não por acaso o Jung é rotulado até hoje de místico, até de nazista, né? Até Nossa, essa... teve isso? Eu não estava sabendo. Teve. Até isso ele é acusado. Agora, se você transita desse paradigma
cientificista, positivista, cartesiano, newtoniano, e vai para um paradigma mais contemporâneo da quântica, da relatividade, um paradigma chamado assim também de holístico, né, por muitos, aí você começa a entender que o pensamento junguiano ele faz uma ruptura, não só do ponto de vista da psicologia, mas ele faz uma ruptura do próprio ponto de vista do paradigma, né, das revoluções paradigmáticas. Então, para você olhar para fenômenos da psique, você precisa estar num ponto de vista, né, de um paradigma, de um observador que entende que nem tudo é causal, que a psique, né, que a natureza não está na psique, mas a psique está no mundo, que existe uma integração entre ser humano e natureza, enfim, tem toda uma mudança paradigmática que é muito importante, até para entender conceitos junguianos muito difíceis, até para quem estuda Jung, e um deles é o conceito de sincronicidade, né? Ou seja, o conceito de que existem fenômenos psíquicos que aparecem objetivamente na exterioridade, que não são causais, mas que têm um profundo sentido, um profundo significado. E aí Então, você diz até paradigmas novos, por exemplo, o paradigma da complexidade, aí você está falando de Edgar Morin, né? exatamente. Você falou de uma visão holística, né? Também que é uma das posições dele ali da complexidade. Exatamente. Então, o Kant já dizia, né, que todo fenômeno que é observado depende muito do olhar do observador. Falando de uma forma mais até poética, né, acho que foi o Fernando Pessoa que disse, né, o que vejo com os meus olhos não é o que vejo é aquilo que eu sou. Então, tudo que chega à minha mente, tudo que chega à minha percepção, está muito atravessado pela minha visão de mundo. Sabe que é curioso que isso tem ressonância até com os trabalhos de Heidegger, né? Quando ele Sim. faz as críticas sobre a ciência atual, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de que a gente não sabe o que a gente não sabe. E não é uma questão de procurar boas respostas, é uma questão de saber quais perguntas fazer. E tem perguntas que a gente não sabe que a gente tem que fazer ainda, né? A gente não está nesse ponto. Então, assim, eu entendo que existe uma divergência, pelo que você está falando, de fato, de um paradigma científico. É impossível tentar analisar aquele objeto, esse objeto do processo, do fenômeno, tá? O objeto mais é um fenômeno da inconsciência coletiva a partir do paradigma atual. Então, esse debate já acabaria aí, né? Seria um acordo que a gente deveria afirmar que não dá, eu não posso prosseguir com o meu escopo para análise desse elemento. É isso mesmo, né? Porque, inclusive, professor, é uma questão, uma postura que tem me incomodado aí nas conversas ultimamente, que estão tentando justificar inconsciente coletivo junguiano através e buscando lá, fazendo uma bricolagem de conceitos e técnicas atuais para tentar, parece modernizar, não sei qual que é a ideia. Você acha isso um erro? Um erro gravíssimo. Eu não sei se é disso que você se refere, mas eu vejo, inclusive na internet, propagandas que começam assim: ative seus arquétipos. Ative seus arquétipos, o arquétipo do empreendedor, o arquétipo do herói, o arquétipo da heroína, o arquétipo disso, o arquétipo daquilo. Isso é isso é uma instrumentalização, isso é um pensamento muito raso, né? E está de saída muito equivocado. Como a gente disse, não somos nós que temos o inconsciente para ativá-lo, é o inconsciente que nos tem. Né? É o inconsciente que nos tem. O próprio Freud vai dizer, né? O ser humano é senhor da sua própria casa. Então, o acordo que você fala é esse, né? De que paradigma você está falando, de que lugar de fala, né? A gente usa essa expressão hoje de lugar de fala, do ponto de vista identitário. Nós poderíamos transpor essa expressão lugar de fala do ponto de vista dos paradigmas, né? De que paradigma você está olhando e você está enxergando. Quais instrumentos eu tenho para análise daquilo, né? Eles não são compatíveis, né? Eu não posso tentar usar uma luneta para ver uma célula, né? Eu preciso de outros instrumentos e outras premissas, talvez até no âmbito das perguntas e das hipóteses possíveis, porque a gente sabe que cientificismo cai naquela questão de que tudo aquilo que é
desencontrado da expectativa que eu tenho quando eu procuro algo é considerado erro, não uma possibilidade, né? Não há possibilidade. Então, a grande questão é justamente essa. Por isso que, aí entrando bem no campo da psicologia, e a gente pensar as psicologias no plural, né, por que existem tantas psicologias? Né? Então, existem a psicologia comportamental, a psicologia chamada behaviorista, a Pavlov, né? psicologia A cognitiva comportamental, tem a Reichiana, Skinneriana, skinneriana, que essa Winnicott, né? Depois também. Winnicottiana, que é a psicanalítica, né? Isso está numa família dos psicanalistas, a junguiana, a psicanalista, aí vem Freud, Winnicott, Melanie Klein, Anna Freud, né? Lacan, né? Muito forte aqui no Brasil, Lacan, né? Você falou Lacan, Christian Dunker, um grande nome, né? Do pensamento lacaniano brasileiro. Teve aqui um já falecido, que era o Contardo Caligares também. A fenomenológica, você citou Heidegger, né? Heidegger é baseado em Husserl, vai formular a fenomenologia husserliana e depois Heidegger na filosofia, que vai dar na chamada vertente fenomenológica também da psicologia. Bom, se a gente olhar para todas as psicologias, né, você vai perceber o seguinte, cada uma tem uma visão muito diferente do ser humano, né, muito diferente, né? O Skinner não conversa com Freud, que não conversa com Jung, que não conversa com os fenomenológicos, que não conversa com a psicologia social. E por quê? Porque eles estão em paradigmas diferentes, estão do ponto de vista de lugares diferentes, né? E isso vai afetar a maneira pela qual eu compreendo a mim mesmo, o ser humano e o mundo. E, portanto, a conversa vai ficar difícil, né? É possível uma conversa? Até é. Vou me corrigir, é possível, mas para ela acontecer, nós precisamos ter muito claro que, primeiro, tem uma vontade, né? Tem está de boa vontade, e de pensar assim, que aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Segundo, entender que as nossas divergências, elas são provocadas justamente pela visão de ser humano que eu tenho a partir do meu paradigma. Se eu estou no paradigma cartesiano, lógico formal, newtoniano, é capaz de eu não aceitar, empirista, por exemplo, eu não vou aceitar nem a psicanálise. Não vou conseguir aceitar a psicanálise, mas já vou aceitar o comportamental. É a crise que acontece atualmente, né? Essa crise aí está em voga, inclusive. Então, então para a gente poder entender o pensamento junguiano, a gente precisaria ler primeiro, né, um livro muito importante que fala justamente a revolução dos paradigmas científicos, né, que você deve conhecer, do Thomas Kuhn, claro. Exatamente. Que ele próprio já é questionado por muita gente. Não, mas é uma obra fundante, eu já fiz um material sobre ele, inclusive está no meu curso lá, pessoal, se vocês quiserem saber mais, entrem lá, tem um curso sobre epistemologia, né, eu foco nisso, e justamente a construção do conhecimento científico, e isso de paradigma é fundamental, porque ele diz que, e é uma coisa também que não se pode viver sem depois que foi dita ou descoberta, né, como o professor falou aqui, que é que a gente vive de paradigmas, não existe uma teoria final. Exato, não existe. E a nossa visão, por isso que eu repito, né? Aquilo que a maneira pela qual eu enxergo o mundo depende muito dos meus olhos, do meu olhar, e esse olhar eu estou usando aqui como metáfora para falar de paradigma, né? Quer dizer, se eu mudo meu óculos, se eu mudo a luneta, se eu coloco outro óculos, eu vou enxergar, por exemplo, esse óculos aqui que eu tenho para uma visão mais de perto, né? Para eu poder enxergar, para eu ler. Se eu tenho hipermetropia, eu preciso usar um óculos para melhorar e ajustar minha visão aqui para mais próximo, para mais perto. Se eu tenho miopia, eu preciso de um óculos que me faça ver mais longe. Então, vai depender muito do que você se interessa, o que te cativa, o teu olhar sobre o ser humano, aquilo que você pretende. Isso muda uma questão também da gente aprender que existem paradigmas de ciências ao mesmo tempo. O paradigma não precisa ser só uma sobreposição temporal, um substituindo o outro e ter só um por
momento, mas existe um movimento, inclusive bastante disseminado hoje em dia, de autonomia científica das áreas, né? Cada área vai criar a sua metodologia específica para análise do seu objeto, né? Isso é uma coisa que eu acho que está em voga agora, está acontecendo. Mas aí a pergunta que eu faço, professor, é o seguinte, né? A gente entende, então, temos um acordo que não se pode analisar o inconsciente coletivo ou o arquétipo de Jung através dos paradigmas da ciência atual, ou pelo menos da ciência estabelecida, institucionalizada, né? Padrão. Existiria alguma saída ou alguma forma ou evidências ou plausibilidade desse fenômeno que que ficasse assim de alguma maneira evidente através de experimentação, de observação dos métodos vigentes, ou não? É terminantemente impossível analisar esse fenômeno através do que a gente tem como padrão científico? Bom, eu fui aluno meus mestres foram pessoas que foram muito importantes na minha vida. Eu tive mestres como Leonardo Boff, Paulo Freire, Rubem Alves e tantos outros, né? E aqui eu tô me lembrando, aqui eu estou tentando, a partir, né, de Paulo Freire, Rubem Alves e Leonardo Boff, me lembrando aqui de algumas discussões sobre isso e pensar assim. Vamos imaginar aqui juntos uma árvore qualquer, uma árvore, né? Uma árvore bonita, frondosa, uma árvore, né? Não precisa ser de frutos, é uma árvore. Se você chamar um biólogo e pedir para ele olhar essa árvore e analisar essa árvore, ele vai fazer uma descrição da árvore do ponto de vista da botânica. Ele vai classificar a árvore, ele vai descobrir que tipo de árvore qual é a família, etc, etc, etc. Ele vai fazer uma análise botânica da árvore, não é? Perfeito. Se você trouxer um geógrafo, ele vai olhar essa árvore no seu ambiente. Vai dizer, isso aqui é um cerrado, então essa árvore é ecossistêmica, né? Do ecossistema e tal. Essa árvore é típica do cerrado, essa árvore é típica da Mata Atlântica, essa árvore é típica daqueles biomas, né, que os geógrafos falam. Se você chamar um sociólogo, ele vai olhar para aquela árvore e vai dizer, bom, essa árvore está no meio aqui de uma comunidade carente e tudo mais, ela está correndo risco de estar sendo ameaçada, inclusive, de ser serrada, porque existe uma madeireira aqui do lado que está de olho nela, né? Transformar ela em commodity, transformar ela em mercadoria. Se você convidar um historiador, é capaz dele olhar para essa árvore e tentar contar a história, né, de como que essa árvore conseguiu sobreviver nesse lugar, mesmo tendo uma ocupação humana nele. Se você convidar um poeta, ele vai olhar para essa árvore e vai olhar essa árvore como uma grande metáfora, né, talvez uma grande metáfora da existência humana. Se você convidar um psicólogo, ele, junto com o poeta e talvez junto com os geógrafos, junto com todo mundo, ele vai tentar olhar também para essa árvore como uma metáfora da psique humana, uma alegoria da psique humana, um símbolo, ainda mais se for um junguiano, né? Ou até mesmo um psicanalista, vai falar, olha, essa árvore tem raízes, olha só, que a gente não enxerga, mas são essas raízes que mantêm viva a árvore. Olha se isso não é uma metáfora da psique humana, da consciência e do inconsciente. Bom, o que eu quero dizer com essa história, né? Por isso que eu citei o Rubem Alves, porque o Rubem Alves costumava transformar tudo que ele queria ensinar ou falar em histórias. Eu quero dizer o seguinte, que todos esses especialistas que foram convidados para sentar em torno da árvore e olhar para ela, cada um vai ter um ponto de vista, uma impressão, e vai ter uma percepção sobre a árvore. Todos eles vão estar certos, cada um a partir das suas referências teóricas. E aí eu cito o Edgar Morin. Edgar Morin tem um livro chamado A Religação dos Saberes, né? A religação é preciso religar os saberes. Esse é o desafio do século XXI. Agora, a árvore vai continuar sendo árvore, independente do olhar do geógrafo, do botânico, do psicólogo,
do poeta, do historiador, do sociólogo, do economista. A árvore vai continuar sendo árvore, ela vai estar lá. E eu espero que todos eles, juntos, defendam essa árvore, defendam e protejam essa árvore, para que ela continue tendo o direito de viver. Aí a gente entra na ética, né? Assim, uma ciência com consciência, uma consciência ética de que, seja qual for o conhecimento, seja qual for a percepção que eu tiver, seja da poética, seja da geografia, da economia, da sociologia, da botânica, que todos esses especialistas olhem para essa árvore e digam assim: nós não queremos que apareça aqui uma motosserra e ceife a vida dessa árvore. Então, é muito importante, penso eu, que seja qual for a percepção que nós tivermos, todas elas devem estar comprometidas com a vida. Com a vida e a sobrevivência, porque é isso que está sendo ameaçado hoje. Eu penso assim. Nossa, perfeito. E aí eu estou sem palavras. E eu aproveito, inclusive, eu acho que fica claro do porquê foi esse professor que marcou minha vida, né? Eu acho que vai ficar claro para todo mundo agora o privilégio imenso que eu tive de ter tido aulas com esse grande mestre. Bom, professor Jorge, eu acho que a gente já pode ir finalizando por aqui. Eu adoraria ficar assim dias, né? E ficaremos, né? A gente vai bater muitos papos ainda no futuro. Gostaria que você desse aí as últimas palavras, tá? E também indicasse se você faz aí algum tipo de atendimento, por onde as pessoas te acham, se tem algum canal por onde podem falar contigo. Bom, primeiro muito obrigado pelas suas palavras tão generosas, tão afetuosas. Acho que foi o Spinoza que disse que a vida foi feita de bons encontros, não é? O melhor da vida são os bons encontros. É verdade. E eu considero o nosso um encontro, né, muito bonito, um encontro, né, muito fértil, um encontro, de fato, comprometido com a ciência, com o conhecimento, com a pluralidade, com a diversidade, mas, sobretudo, comprometido com a vida. Então, eu quero te agradecer muito por a gente ter se reencontrado pelos canais digitais. Tá vendo? A internet também faz coisas boas, né? Também faz, né? Você vê... Faz coisas boas, né? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Caetano, exatamente. Caetano. Então, eu sou psicólogo clínico, eu hoje tenho um trabalho eu falo que eu sou autônomo, né? Eu estou desinstitucionalizado, embora eu atue em algumas instituições, né, em âmbito de pós-graduação de psicologia junguiana, que é o Instituto Freedom e o SEJA, no Rio de Janeiro, Freedom em São Paulo e o SEJA no Rio de Janeiro, como docente, né, trabalhando muito, dando, né, formação e supervisão clínica na área da psicologia, e o atendimento clínico. Eu tenho um Instagram, um Facebook, meu nome está lá, é fácil de achar, né, Jorge Miklos, é só digitar lá e é fácil de achar, e eu me coloco à disposição, sim. Acredito que é disso que se trata. Eu recebi né, o Jung dizia que cada um de nós nasce com um daimon. Você usou a palavra daimon. É isso. Jung e o James Hillman também falava do daimon, né? E é isso. E eu tento servir a esse daimon. Né? Servir a esse daimon, que significa colocar o meu ego, né, a serviço desse daimon, né? E o meu daimon é o trabalho da docência e o trabalho da clínica. Né? O trabalho da clínica significa o trabalho de escutar as pessoas. Escutar as pessoas. A minha esposa comprou uma camiseta semana passada que eu adorei. Ela está usando, inclusive, usou ontem essa camiseta. Ela escreve assim: eu faço terapia para que eu possa me escutar. Né? Assim, que legal. Eu faço para que eu possa me escutar. Muito então, eu penso que o trabalho clínico tem esse propósito, né? Que as pessoas possam se escutarem, serem elas mesmas, né? De uma forma autêntica. E é isso. E, por final, eu posso dizer que, quando eu falo que eu me coloco a serviço desse propósito, é que eu entendo que
E isso é um entendimento muito pessoal meu. Eu entendo que cada um de nós aqui nesse mundo, nesse tempo e nesse espaço, ele é como um instrumento musical, como um violino, um piano, um violão, uma bateria, uma sanfona, um cavaquinho. Nós somos instrumentos musicais. Pode ser de percussão, de cordas ou de sopro. Nós somos instrumentos, né? E que nós estamos a serviço de algo que é maior do que nós e que isso é um grande mistério. Não sou eu que toco a música. Não sou eu que componho a música. A sinfonia, ela é assim, cósmica, né? Ela não está em mim. Mas eu sou o instrumento pelo qual a música ela acontece, ela se expressa. A melhor coisa que eu posso fazer é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. É isso. Perfeito, professor. Bom, é sempre um privilégio imenso falar com você. Admiro muito você como professor, acho que essa é a função mais valiosa e incrível que uma pessoa pode ter, mas também como autor, como pensador, como filósofo. Enfim, você tem uma capacidade incrível de instigar e provocar pensamento. Tenho certeza que todo mundo que vai assistir aqui vai amar ter tido contato contigo. E eu vou colocar, pessoal, aqui embaixo também a lista de livros, tá, para vocês procurarem as obras do professor Jorge Miklos. Muito obrigado. E eu acho que a gente fica por aqui. Até a próxima. Eu espero que a gente converse em breve. Tá bom, Marcos. Muito obrigado e por esse encontro tão profícuo e que a gente continue caminhando e semeando pela vida fora.